Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Mestre Jesus esteja com todos. Eu sei que vocês esperavam uma coisa melhor, mas o que deu para arranjar fui eu hoje, né? Eu não sei, eu acho que era aquela Ana Cristina, mas eu tive que substituí-la. É meu telefone, não? Não é o meu, não. Enfim, hoje, quarta-feira, vamos conversar um pouco sobre obsessão e desobsessão. Hoje a gente vai conversar sobre as causas e os tipos de obsessão, tá certo? Então, para quem... Acho que todo mundo aqui é veterano, né? Todo mundo aqui já está em tratamento, né? Já fizeram já vieram semana passada, já tiveram o primeiro contato, né, com a desobsessão. Bom, meu nome é Murilo, eu sou o trabalhador da casa, tá certo? E estamos também transmitindo pelo nosso canal do YouTube. Vamos pedir aos irmãos que, quando terminar essa conversa que nós vamos ter aqui, os irmãos que estão lá do outro lado, né, assistindo a palestra online, que permaneçam, que após a nossa conversa, vai ser colocado uma musiquinha, não é isso, Catarina? Vai ser colocada uma música e vocês também vão participar do tratamento. Né? Mesmo vocês que estão online, vocês vão participar do tratamento, que vocês estão lá, as fichas de vocês estão lá dentro e vai contar o tratamento. Então não desliguem, não saiam, apenas relaxem, entrem em estado de prece. E como todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que numa casa espírita, tudo, absolutamente tudo, começa com uma prece. Então vamos elevar os pensamentos a Deus, pedir ajuda ao Mestre Jesus, pedir também por esses irmãos que nos trouxeram aqui, que também são filhos de Deus, estão desarvorados e por algo que fizemos no passado, eles estão nos cobrando, e se eles estão nos cobrando é porque nós devemos. Então vamos elevar os pensamentos a Deus. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais um estudo na Tua seara bendita. Abençoa a nossa casa e todos que nela se encontram, encarnados e desencarnados. Ajuda-nos a superar os nossos problemas, ajuda-nos a aprendermos a nos perdoar e a perdoar todos que nos ofendem, pois o perdão é divino. Que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua luz estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, hoje vamos conversar o módulo 2, que fala sobre as causas e os tipos de obsessão. E vocês vão ver que tudo tem a ver com as nossas atitudes, né? A gente aprendeu a semana passada, né? A semana passada foi o que é obsessão, não foi isso? Que a gente estudou. E no final ele pergunta assim, de quem é a culpa? E a gente levanta a mão, é minha, né? Realmente, nós somos os maiores culpados. Se houver culpados pelo processo obsessivo, somos nós mesmos. Porque nós sintonizamos, nós atraímos, nós não queremos nos modificar. E por isso, aqueles irmãozinhos que estão tão atrasados como ele, todos nós somos atrasados também. Eles juntam a gente e querem porque eles têm os mesmos gostos que nós temos. Ou seja, eu sou igual ao meu obsessor. Eu penso igual ao meu obsessor. Se não fosse assim, ele não conseguia ficar junto de mim. Então vamos lá. Primeira causa, afinidade. Oxe, afinidade é... Como assim? As nossas imperfeições. O ciumento vai atrair o ciumento. O invejoso vai atrair o invejoso. O maledicente, fofoqueiro, entre aspas, vai atrair fofoqueiro. Embora aqui na Tabajara não tenha mais isso não, viu? Acabou que só... Tá rindo de quê? Adesão ou autocrítica? Vamos lá. O orgulhoso vai atrair o orgulhoso. O vaidoso, o vaidoso. O ambicioso, o ambicioso. Então, todo processo obsessivo
ele começa primeiramente por conta na afinidade, na similitude de gostos e de atitudes. Se nós atraímos aqueles irmãos, é porque nós pensamos como ele, nós agimos como ele, e por isso nós os atraímos. Ok? Outra causa de imperfeição são os vícios. Vocês pensam que quando bebem sozinhos? De jeito nenhum. Vocês pensam que quando vocês fumam sozinhos? Não. Você pode estar sendo o copo, você pode estar sendo a piteira, você pode estar sendo a seringa que compartilha a droga com todo mundo. Muita gente que bebe assim, rapaz, eu sou forte. Eu tomo uma grade de cerveja e não fico bêbado. Não, é porque tu é o copo. Quando a gente desencarna, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente não consegue pegar como eu estou pegando aqui. Nesse caderno aqui. Eu não consigo pegar. Porque eu não tenho mais esse corpo físico para me movimentar. Então, como é que eu sacio a minha vontade de beber? Como é que eu sacio a minha vontade de fumar? Através das emanações fluídicas que o que ficou aqui traz. E como é que isso acontece? Sutilmente. Eles começam lá no nosso ouvidinho. Quando ele não consegue chegar perto da gente, ele usa alguém que a gente conheça. Por exemplo, quando a gente está chegando em casa no final da tarde, né? Nossa família nos esperando ali para jantar, para conversar, para falar como foi o dia. Aí a gente passa na esquina, tem aquele coleguinha, né, que fala assim: ei, bora tomar uma? Aí tu faz: não, rapaz, vou para casa, vou descansar, tive um dia exaustivo de trabalho. Não, rapaz, um copinho só. Vem-te embora. Não, rapaz, posso não sei o que. Ele faz: já vi que tu é dominado. Pronto, acabou o homem, né? O cara é vaidoso. Não, quem manda em mim sou eu. Minha mulher não manda em mim, não. A gente mente pra gente mesmo, né? Assim, minha mulher não manda em mim, não. Quem manda lá em casa sou eu. Mentira. A gente sabe quem manda. Lá em casa, pelo menos, quem manda é minha mulher. Eu não mando nada. Né? Então, mas ele atingiu a vaidade. Aí tu faz: tá bom, vou tomar. Aí toma só um copinho. No outro dia, o copinho se transforma em 2. No outro dia, outro se transforma em 3, 4, 1 litro, 2 litros, 10 cervejas, uma grade, e vai ter um momento que a gente não vai mais prescindir daquilo ali. Toda vez vai passar porque ele vai ter que tomar a cerveja da gente, vai ter que estar ali. Porque aquele irmãozinho que não se despojou ainda da matéria, que não tem necessidade ainda, tem o vício ainda nele, ele vai estar sempre junto a gente. Mas começa com essa sutileza. Só uma sugestãozinha: bora tomar uma? Né? Que parece inocente, mas começa assim. Por quê? A nossa tendência é sempre perdermos o controle. Por isso que os nossos irmãos do ar dizem assim: evite o primeiro gole. Não é isso? Evite o primeiro gole. Né? Porque depois que passa o boi, a boiada vem atrás. O limite é só passar o primeiro boi. Passou o primeiro boi, a boiada vai atrás. Né? Então, os vícios são outras causas de obsessão também. E o afeto. Oxente, afeto? Amor obsedia? Não, amor não. Amor não. Saudade exacerbada, paixão, que paixão e amor não são diferentes, né? A paixão, ela não importa o que aconteça, é meu, ninguém tasca. Não importa se a outra pessoa não quer. Eu quero, vai ser assim. Paixão é assim, ela prende. O amor não liberta. O amor de verdade, ele fala assim: ó, eu amo tanto essa pessoa que
Mesmo que ela não fique comigo, ela pode ficar com quem ela quiser ficar, eu vou estar feliz porque eu a amo. Então, o amor de verdade liberta. Não prende. Não prende, liberta. O amor de verdade liberta. A paixão prende, né? A saudade. Ah, mas quer dizer que eu não posso chorar pelos meus entes queridos que morreram, não? Pode. Chorar é normal, né? O problema é o desespero, o apego, a dependência emocional que muitos de nós temos quando perdemos um ente querido. Quando perdemos um pai, uma mãe, e diz assim, ah, meu pai, com você era tudo tão bom. Às vezes o cara era carne de pescoço. Mas depois que morre, a gente tem a ilusão que depois que o corpo, né? O corpo morre, que o espírito eterno não morre, a pessoa vira santo. Não, se você é bom, você vai continuar sendo bom. Se você é ruim, você vai continuar, vai ser pior ainda. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, você vai estar mais livre. E aquela pessoa, aquele seu desafeto que está encarnado, ele não vai lhe ver. No máximo lhe sentir. Só se ele for médio vidente, né? Que ele pode lhe ver. Mas no máximo lhe sentir. A maioria de nós não temos essa faculdade. E você pode fazer e contra ele o tempo todo, porque ele não está lhe vendo. No mundo físico, né? Se eu me baixar aqui, embora fique umas abinhas por fora aqui, mas vocês não vão me ver, não. Ou pelo menos vai ter mais dificuldade. Mas no mundo espiritual você não vai conseguir. Salvo alguns casos. Então, a gente tem que ter essa ilusão de que morreu, ficou bonzinho. Não. Morreu, ele continua do mesmo jeito. Que morreu o corpo, o espírito é o mesmo. Os sentimentos, as qualidades vão com o espírito. Tá certo? O corpo fica para aqui, porque do pó vieste ao pó retornarás. O corpo, o espírito não. Tá certo? O espírito continua sendo do mesmo jeito. Então, se ele é bom, vai continuar sendo bom. Se ele é ruim, vai continuar sendo ruim. Embora ele tenha a oportunidade de melhorar, né? Como todos nós temos, tanto encarnados como desencarnados. Mas não muda muita coisa, não. E a gente continua sentindo sede, fome, saudade. E aquele ente, quando morre, a gente fica, quando você estava aqui era tão bom, tudo é nada, era a mesma coisa. Talvez até seja pior. Tenha sido pior quando a pessoa estava aqui. Mas o apego que a gente tem às pessoas, à matéria, faz isso. E a gente fica pedindo coisas aos nossos entes queridos. Ah, meu pai, me ajude. Ah, meu pai, me dê dinheiro. Ah, meu pai fez isso. E o caba não tem condições de fazer. Porque lembra que eu disse que ele não pode pegar em nada? Ele não pode pegar em nada. Ele está seguindo a vida dele. Ele tem que seguir a vida dele. Ele tem que ir para uma colônia, tem que se tratar, para se preparar, para quem sabe no futuro retornar. Então, se a gente prende ele aqui, vai atrasar a você e a ele. Então, é nesse ponto que a saudade, ela pode ser um motivo para um processo obsessivo. Ah, não vou chorar. Não. Você vai chorar, você vai sentir, você tem os sentimentos, mas que você deixa aquela pessoa ir, seguir o caminho, o rumo dela. Não fique chamando. Liberar, exatamente. Desapegar. Né? Porque nada é por acaso. O tempo dele aqui na Terra findou-se. Ele vai para outras paragens, ele vai para outras missões. Talvez até tenha que voltar, mas não ressuscitar. Ressurreição não existe. O que existe é reencarnação. Ressurreição não existe. A ciência já provou. Quando você desencarna, que há o desligamento, há aquela quebra daquele lacinho fluídico lá, o corpo vai perecer. Já viram como fica o cheiro de um material orgânico? Nós somos matéria orgânica, né? Deixa um ovinho aberto 2, 3 dias fora da geladeira para tu ver. Quem é que aguenta? Mesma coisa no nosso corpo.
É por isso que nós precisamos enterrar nossos mortos, nossos corpos, nossos mortos. É por isso que nós precisamos cremar e fazer todo tipo de higienização, porque é bactéria para dar no pau. Então, se a gente ficar lá conservando aquilo ali, a gente vai adoecer. Ok? Vamos em frente. A outra causa da obsessão é a vingança. Né? A gente prejudicou alguém. E quando ele desencarna, como eu já disse, a gente fica mais livre. Você não vai me ver. E eu vou sentar o pau em cima de você. Porque você me prejudicou. Por qualquer motivo. Por vingança, por avareza, por violência, qualquer motivo. Agora que eu estou desencarnado, e muitas vezes a gente não tem um só obsessor, né? Porque os nossos defeitos são muitos e a gente atrai vários obsessores, vai se juntar com a turminha dele e quarta-feira a casa, o Persevere fica cheio. Não só o Persevere, como outras casas também. Porque normalmente prejudicamos aquelas pessoas por qualquer motivo. Aí ele vai se vingar. Vai querer se vingar. Agora vamos vingar. Né? Agora ele vai sofrer. Né? Mas, até essa vingança, a gente consegue conversando naquela salinha lá dentro. Não é, aqui não existe o sai, demônio sai, que esse corpo não é tua morada. Não, não funciona. Esses teatrinhos que fazem por aí, né? Que o povo fica se contorcendo, não funciona. Não funciona. A gente mostra a razão, chama o indivíduo à razão. Mostra para ele, você está sofrendo. Se você não gosta de fulano, por que você está junto dele? Enquanto você poderia estar junto das pessoas que você ama. Geralmente ele diz assim, mas ninguém, eu não vejo os meus familiares. Por quê? Porque ele está em sintonia diferente. Em sintonia de ódio. Aí ele não vê realmente. Mas muitas vezes os nossos familiares estão ali, os familiares dele estão lá junto com ele. Doido que ele desperte. Felizes porque muitas vezes eles chegam aqui. Aí a gente convence, ele mostra a ele, olha, tá vendo que é melhor assim? Que é melhor não se vingar, que é melhor não brigar? Aí ele entende. Só que eu que trouxe ele para cá. Chego aqui no centro e digo assim, hoje vou deixar meu encosto lá, deixar o obsessor lá, sair do centro eu vou para Gandaia. Vou mudar. Não quero mais nada. O que é que vai acontecer? Virão outros. Exatamente. Virão outros. Por quê? Porque eu mantenho a mesma sintonia. Porque eu mantenho o mesmo nível de pensamento. Porque eu estou... se eu gosto... É como assim um dial do rádio. Né? Quando você gosta de música clássica, você vai naquela rádio, você sintoniza naquela rádio que toca música clássica. Se você gosta de rock and roll, você sintoniza naquela rádio que toca rock and roll. Se você gosta de pagode, enfim. A sintonia é que define o tipo de companhia que eu vou estar. Se eu tenho uma sintonia alta, se eu tenho uma sintonia com a espiritualidade superior, eu vou atrair espíritos superiores. Ah, mas aquele meu irmão que quer se vingar de mim, ele vai conseguir? Não, porque ele a não ser que ele eleve o padrão vibratório dele. Então, estar com o padrão vibratório alto é bom tanto para você, quanto para os irmãos que estão lhe perseguindo. Porque se eles conseguirem elevar os pensamentos junto com você, eles vão perceber que são equivocados. Vão perceber que estou perdendo meu tempo perto dessa alma aí, vou reencontrar as pessoas que eu amo, vou evoluir, porque se há uma fatalidade, a única fatalidade que existe, de verdade, não é a morte. Porque a morte não existe. Morre o corpo, o espírito é eterno.
é que todos nós, até Aldo, vai virar anjo. Não sei como é que vai ter asa para subir, né? Mas vai ser anjo, vai ter uma asinha forte para subir. Principalmente o metataço dele ficar bom de novo. Ele é feito Neymar, quer o metataço, quer ser famoso. Então, até Aldo vai subir, vai ser um anjo um dia, né? Quando? Aí vai depender de Aldo. Vai depender de Aldo, se elevar, Aldo começar não querer jogar bola sem saber, para não quebrar os dedos, né? Porque vou jogar bola, eu sou Neymar, aí pum, quebra o dedo, e aí? Rapaz, não faz isso não, né? Então, até todos nós seremos anjos um dia. Todos nós evoluiremos. Anjo, eu digo, evoluir. Espírito evoluído. Espírito evoluído não atrai o obsessor, porque ele já está no padrão vibratório maior, né? Então, acabar com essa história que eu vou deixar o encosto, acabar com essa história que eu vou, tá me obsidiando, esse é um demônio. Não, demônio não existe. Demônios são espíritos como nós, que desencarnaram, mas não se despojaram da matéria. E todos os demônios se tornarão anjos também. Porque se você, que é um pai humano, que é um pai falho, cheio de mazela, você não trata seus filhos com desigualdade, imagine Deus, que é a perfeição, né? Porque nós somos maus até o momento que não descobrimos o amor, porque o mal é a simples ausência do bem. Então, quando a gente começa a ficar bom, quando a gente começa a despertar, aí a gente vai começando a subir os degraus, né? Cada um no seu tempo, da sua forma e da sua maneira, mas todos chegarão lá. Vai ter um momento que a gente vai se esforçar mais, porque está demorando demais a minha evolução, né? Então eu vou querer me esforçar um pouco mais e vai andar um pouco mais rápido. Vai ter um de nós ainda que estamos ainda acomodadinhos, dando passo, ficamos estacionados, mas é porque a dor não foi muito grande ainda, né? A dor não foi muito grande ainda. Como dizia nossa saudosa irmã Dona Joaninha, né? Uma pessoa que alguns de nós lembra dela, dizia: a bendita dor. Eu dizia, essa velhinha tá meio maluca, né? Bendita dor o quê, Dona Joaninha? Que conversa com ele? Meu filho, porque a dor é que nos trouxe aqui. A dor é que nos trouxe aqui. Se não tivesse doendo, a gente não vinha. Se não doesse, a gente não vinha, né? Aí a dor veio e tá, doeu. Agora doeu. Vou lá, vou procurar o Persevere para ver se essa dor alivia, né? Alivia? Que bom. Toma. Que bom. Com certeza. Lá o pessoal começou a fazer a desobsessão com ela à distância, depois ela passou para lá, e aqui ela teve a oportunidade de me dizer. Que bom. Os meus obsessores, eles já fizeram as partes comigo. Que bom, graças a Deus, né? Que ela teve tempo e oportunidade. Pois é, tem tempo, né? Nem todo mundo vai ter 100 anos, não, viu? Eu vou ter. Tu vai? Que bom. Então também tem muito obsessor para tratar, né? Com certeza. Eu creio. Vamos lá. Vamos falar agora dos tipos de obsessão. O primeiro, de encarnado para encarnado. Ora, a obsessão é uma atuação de uma mente contra a outra. E não importa se você está encarnado ou desencarnado. Você pode obsidiar e ser obsidiado num encarnado para o outro. Né? Quando é que vai isso? Rivalidades, aquele chefe que pega no teu pé, aquele funcionário preguiçoso, que papai dá uma tarefa ele não cumpre, né? Aquele marido que gosta de tomar uns negocinhos todo dia, aquela mulher que reclama de tudo, né? Já acorda pensando no que vai reclamar. Quando não tem o que reclamar, fica com raiva.
Porque não tenho o que reclamar. Estou com raiva. Por quê? Porque eu não pude reclamar hoje. Eu vi uma enquete um dia desse na internet. Aí a mulher chega em casa. Aí chega em casa. Cadê a janta? Ele fez, já está pronto ali. E a roupa? Ele fez, já lavei tudo, está tudo estendido, guardados. O que tinha amassado eu já passei. E a casa, passei pano, limpei tudo, lavei o que tinha de lavar. Mas rapaz, como é que você faz um negócio desse comigo? Ele fez, não vou ter nada para reclamar. Eu passo o dia todo dia estressado, não levando esporro, não chego em casa. Não. Então, faça alguma coisa para eu brigar com você. Então, pior que tem gente que é assim. Não tem que brigar, inventa. Aí depois ele falou, não, agora tá bom, já desestressei, já briguei, agora vamos jantar. Pronto, é assim. Então, nós somos assim, né? Gente que infelizmente necessita do conflito, né? Necessita do conflito. E isso acontece com encarnado para encarnado. Não precisa de um espírito, não. Somos nós mesmos que somos implicantes. Não olhamos, só achamos que nós somos o dono do mundo, né? Achamos que que somos o centro do universo, né? Eu dizia a minha filha sempre, minha filha tem 22 anos hoje, mas eu dizia a ela, digo, olha, você não é o centro do mundo, você faz parte do mundo, então pare de querer ser a bala que matou Getúlio, não é? Porque se você não tratar assim seus filhos, sabe o que vai acontecer? O mundo vai tratar. Se você não preparar seus filhos para o mundo prepara. E o mundo não tem paciência não. É pancada mesmo. Por isso tem hoje em dia tem muita, meu Deus, muita gente com depressão, com TDI isso aqui, TDI aquilo lá, porque ninguém pode contrariar, não pode ser contrariado. E a gente vive sendo contrariado o tempo todo, em todos os lugares. Então a gente não pode criar nossos filhos numa redoma de vidro, não. Tem que criar eles para o mundo. Porque senão eles vão sofrer. E consequentemente nós que os amamos, vamos sofrer também, porque vamos vê-los sofrer. E muitas vezes, muitas vezes assim, poxa, eu podia ter feito diferente, né? Mas, às vezes a gente faz correto. E ainda, né? Porque somos espíritos individuais. Nossos filhos são espíritos individuais. Eles estão nossos filhos. Nós não somos, nós estamos. No momento encarnado, nós estamos. Não somos. Amanhã pode ser que nós sejamos os filhos. E talvez o modo que a gente criar eles hoje vá refletir na maneira que eles vão nos criar amanhã. Então pensemos, reflitamos. Do encarnado para o desencarnado. Oxe, quer dizer, eu aqui, encarnado, posso obsidiar quem está desencarnado? Pode, meu filho. Quando tu diz assim, eita, fulano morreu, ó. Tomaram aquele terreno no colo do capeta. Tu está obsidiando. Porque esse caba vai para o inferno, está obsidiando. Agora temos que entender o seguinte. Existe uma coisa chamada lei de ação e reação. E pensamento é energia. Né? Energia deslocada pela força da vontade. Né? Então, tu joga lá, vai voltar para ti. Né? Então, quando um ente querido desencarna, e a gente fica o tempo todo puxando, volta. Não volta, gente. Não tem, chegou aquele momento, não tem volta. Não nessa encarnação. Talvez no futuro. Deixa a criatura ir para as paragens dele, e seguir o ciclo evolutivo dele. Não segura ele em casa, não. Que vai te atrasar é atrasar ele. Ele vai se desesperar porque ele gosta de você, ele quer o seu bem e não vai poder fazer nada. Porque ele não é aquele não é o momento dele. Talvez, se ele for um espírito evoluído, no futuro ele tenha até condições de vir auxiliar você e sua família, a família dele. Mas nesse momento de desencarne, quando a gente passa pela perturbação, né?
Alguns de nós vamos passar séculos perturbados, dependendo da nossa materialidade. Alguns de nós vão passar pouco tempo, mas todos nós seremos perturbados. A perturbação diminui de acordo com a nossa evolução. Quanto mais evoluídos estivermos, quanto mais sintonizados com o bem tivermos, menos perturbação vamos passar, mas todos nós vamos passar. E falando de terra, a maioria de nós vamos passar mais ou menos no mesmo tempo, até despertar. Vê André Luiz, né? Quanto tempo não passou no umbral? Até despertar, né? Porque era materialista, não acreditava em nada. Inclusive, foi acusado de ser suicida por causa daquilo que a gente faz com o nosso corpo, né? Do que a gente bota para dentro, do que a gente bota para fora. Não é só o que vai para dentro, não. Vai para dentro pode prejudicar, mas o que vai para fora também. Porque desequilibra, tira a nossa sintonia, desalinha nossos chakras. Então, e isso atrai espíritos que estão na mesma sintonia que nós. Eu sei que nós não dá para sermos santos em uma só encarnação. Claro que não. Não dá. Não vamos virar santos. Mas pelo menos vamos tentar, né, a cada dia reconhecer as nossas falhas e lutar para que consigamos melhorar. Vamos conseguir de uma vez? Não, mas é um passo a cada dia. E quantas reencarnações vamos precisar? Só Deus sabe. Depende de nós também, né? Vamos lá. Desencarnado para encarnado, esse é o famoso encosto. É o que traz a maioria. Eu tô com encosto. Nada dá certo na minha vida, nada, tudo acontece, eu estou vendo vulto, eu estou vendo cada coisa feia. Por que a gente vê coisa feia? O perispírito, esse corpo fluídico, que é igualzinho a esse corpo aqui, né? Ou seja, quando eu desencarnar para você, eu vou ser lindo assim, você não tem medo não, né? Então, mas ele é moldável. E como tudo está aqui na mente, às vezes a gente está no mundo espiritual e está tão dementado que outras mentes mais perniciosas vão começar a nos incutir. Eles incutem que nós somos animais e criam várias formas. Por isso que nas noites de Decameron, né, no inferno de Dante via tanta coisa grotesca. Mas são os espíritos mais atrasados que estão dementados, estão sendo dominados por mentes. Porque a inteligência não quer dizer bondade, não. A gente vai evoluir quando a gente levar as duas asas, a asa da inteligência e a asa da moral. Mas nem sempre elas andam juntas. Às vezes o cara é super inteligente, mas é ruim que só, né? Mas ele também vai se tornar bom. Então tem essas mentes que são mais poderosas, mais dominantes, elas dominam aqueles irmãozinhos e dizem: tu é um abutre, tu é um lobo, tu é um dragão. Lembra, irmã? Do dragão? A gente passou por uma situação, não foi, Gil? Em que o irmão, ele tinha uma forma de um dragão. E o que engraçado que foi, numa semana foi comigo, uma semana foi com o Gil. Não foi? Não foi uns 3 meses, sim. Aí era uma semana comigo, semana com ela. Até que a gente conseguiu fazer com que ele voltasse à forma humana. Porque ele era humano, agora estava tão dementado. Muito belo. Mas foi um trabalho. Exatamente, foi um trabalho que não foi de uma hora para outra. A gente trabalhava. Desdobrado, é verdade. Pois é. Marcou mesmo, né? Marcou. Então, desencarnado para encarnado é o mais comum que a gente tem, né? Que nos traz a maioria, né? E ele, é como eu falei no começo, a gente não consegue se esconder no mundo espiritual. A gente consegue se esconder no mundo espiritual. Aqui no mundo físico não, né? Mas no mundo espiritual a gente não consegue se esconder. Então, ele sabe, ele nos persegue. Ele às vezes traz a gente para o centro, mas não está na hora dele entrar ainda. Aí a gente entra e ele fica lá fora. Mas está sendo trabalhado. Todos nós estamos sendo trabalhados.
Aí a gente entra às vezes com outros espíritos que têm a liberação. Por isso que muitas vezes a gente demora um pouco mais para conseguir a liberação. Primeiro porque a gente não se modifica. E segundo porque enquanto aquele irmão precisar, a gente vai estar trazendo ele para cá para ser tratado. Porque é um filho de Deus, é digno da nossa misericórdia, e se ele está nos perseguindo, é porque algo nós fizemos para que isso acontecesse. Então ninguém é inocente, nem também ninguém é culpado. Todos nós somos filhos de Deus, errantes, mas sempre buscando um caminho da perfeição. E isso é que nós temos que escutar na nossa cabeça. Né? Vamos lá? Desencarnado para desencarnado. Os dois viviam brigando na terra, um desencarnou, aí o outro fez, tomaram já colo de capeta. É o encarnado para desencarnado. Aí o outro tomou o tempo e disse, tu quer me perseguir mesmo, então eu vou te perseguir. Aí quando desencarnou os dois, um já está lá esperando, ó. O que desencarnou primeiro, já está vivenciando o mundo espiritual, né? Já está lá com a chefia dele, com a curriola dele, aí tu desencarna, né? Vou descansar. Descansa não, meu irmão. Se tu não preparou bem teu descanso aqui, aí lá que tu vai ter que correr mesmo, né? E essa trégua até que tu desperte, até que tu diga, eita rapaz, tanta besteira que eu fiz. Mas aí esse irmão está esperando, porque ele está cheio de ódio, porque tu maltratasse ele aqui. Aí ele vai te perseguir também. Existem falanges no mundo espiritual. Existem verdadeiras gangues no mundo espiritual que se juntam para prejudicar a quem quer que seja. E eles fazem pactos entre eles. Diz, ó, tu persegue fulano hoje, aí quando o fulano desencarnar, a gente vai tudo perseguir eles. Eles fazem pactos. Por isso que a gente sofre tanta obsessão. Porque eles fazem pactos, né? Então, é complicado, né? Não é tão fácil assim não. O negócio, o bicho não é tão muito assim não. Aí vem, na nossa opinião, a causa de tudo isso aí. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Que é a auto-obsessão. Porque se nós não nos auto-obsidiarmos, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Por quê? Porque a gente é obsidiado. Porque a gente tem as nossas fraquezas. Porque a gente tem as nossas falhas. Porque a gente tem as nossas imperfeições. Aí aqueles irmãos que percebem isso, né, vão e colam. Né? Então, quando acontece a auto-obsessão? Primeiro, quando alimentamos pensamentos negativos. Gente, pensamento é energia impulsionada pela vontade. Eu mando no meu pensamento. Eu posso selecionar meu pensamento. Eu tenho que selecionar. Não é para o bem do meu obsessor, não. Não é para o bem daquele irmão que está me perseguindo, não. É para o meu bem. Quando a gente seleciona os pensamentos da gente, quando a gente bota positividade na nossa vida, a gente está se ajudando. Agora, consequentemente, se aquele irmão que nos persegue também começar também a colocar positividade na vida dele, ele vai seguindo com a gente. E à medida que ele for seguindo, que a gente for evoluindo, ele vai evoluindo e vai ver, rapaz, não preciso fazer isso não. Eu tenho que pensar em mim. Né? Quando alimentamos sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento é positivo, porque você se arrependeu e você vai querer se melhorar. Óbvio. Poxa, eu fiz besteira, vou procurar não fazer mais. Agora, tem pessoas que falam assim, rapaz,
Vocês lembram do 11 de setembro de 2001? Eu cheguei e disse assim: tomara que um avião vá cair nos Estados Unidos. Aí caiu aqueles dois, a culpa é minha. A culpa é minha, eu fiz aqueles aviões lá, se eu não tivesse pensado nisso. Não. Ou você fez um mal a alguém, e você não vai nem pedir perdão, mas fica alimentando, rapaz, eu fico tanto mal esse fulano. Eu não mereço perdão dele, não. Eu não. Vai, se você errou com ele, foi o que Jesus disse: se errares com teu irmão, vai ter com ele. Enquanto estás a caminho, enquanto vocês dois estão encarnados juntos, para que ele não te leve ao juízo, o juiz te leva ao carrasco, né? Então, não, mas e se ele não me perdoar? O problema é dele. Faz a tua parte. Muitos de nós nos deixamos levar pelo orgulho. Não, eu não vou não, porque ele não vai me perdoar mesmo. Nem tenta e já entra derrotado, né? Parece o pessoal do Flamengo hoje, quando foi bater pênalti, né? Segurou o jogo todinho. Quando foi na hora dos pênaltis, erra 4. Pelo amor de Deus. Pensou. É complicado, né? Pessimismo. Alimentar pessimismo. Aquilo não é para mim, não vou não, porque eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Eu não vou pedir aquela promoção, não, que eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Então não pede não, bicho. Tu já vai com esse pensamento, né? Nem tentou. Quem morre de véspera é o pobre do peru. Quem morre de véspera é o pobre do peru. Vai morrer para a gente comer na véspera do Natal. Mas o resto não. A gente tem que ir atrás o não você já tem. O não você já tem. Vá atrás do sim, né? Aí fica, não vou, não posso, não é para mim, eu não quero. Não acontece, né? Medo. Tudo que tivermos de passar, vamos passar. Tudo. Se eu tiver de sofrer um atentado, levar um tiro, eu vou levar. Motivo eu não sei. Sei que eu andei fazendo, pelo menos não lembro, né? Saber mais ou menos eu sei, né? As besteiras que eu fiz pelo que eu passo, né? A gente sabe mais ou menos a remazela que a gente tem pelo que a gente passa. Às vezes a gente quer, acho que eu não sou assim tão ruim não. Bicho, a gente é ruim mesmo. Se não fosse, a gente não estava aqui. Se não fosse, a gente não estava aqui. Quarta-feira, 8h42 da noite, né? Todo mundo sentadinho, ouvindo esse cara chato falar, né? Que também o que a gente fala para vocês é para a gente também, não se iludam com isso não, que ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? Se eu não fosse uma pessoa boa, não estava assim não. Então eu tenho que passar por isso. Então, não, eu não vou sair de casa não, porque eu tenho medo de bala perdida. Quantas pessoas já desencarnaram por bala perdida dentro de casa? Né? Não sei número. Não, vou sair de casa não, porque tem muito assalto. Quantas pessoas foram assaltadas dentro de casa? Né? Não, eu não vou por aquele caminho não, que aquele caminho é perigoso. Mas se aquele caminho for o único que tu tiver para viver a tua vida, for o único caminho que tu tiver para ir para o teu trabalho, para ir para um hospital, para ir para onde for necessário tu ir, tu vai deixar de ir? Tu tem que entregar a Deus. Meu Deus, me ajuda aí, me proteja. Agora, se eu tenho 2 caminhos, um é mais longo, mais seguro, né? Não é o beco da facada, é aquele caminho que a gente vai para lá para frente, né? Anda que só, né? Má notícia, vai lá para frente. Mas tem um bequinho da facada aqui, que de vez em quando acontece uns probleminha aí. Isso é mais curto, eu vou por aqui, porque Murilo disse que se eu for pedir proteção, vamos proteger. Eu disse que se tiver um caminho só,
tu pede proteção. Agora, tu tem 2 caminhos. Um é mais seguro e tu prefere ir pelo mais curto, mais perigoso, não vai me culpar, não. Eu te disse, ó, aquele caminho ali é mais seguro, é mais longo, tu vai cansar um pouquinho mais, mas é mais seguro. Não, eu vou pelo beco da facada, porque você disse que eu só pedi proteção. Aí é contigo, é sorte. Né? Aí você tem a escolha. Mas se você só tem um caminho para ir, e tu tem que fazer, nada cai do céu, né? Nada cai do céu. Casamento não cai do céu, emprego não cai do céu. Você tem que buscar. O próprio Jesus disse: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, tem que ter ação nossa. A gente tem que provocar, né? A gente que trabalha com direito sabe disso, né? Muita gente chegava, olha, eu fiz isso, eu queria que o juiz fizesse isso, pediu. Não. Como é que acaba? Eu digo, meu filho, isso é direito, não é adivinhação, não. Você tem que pedir, você tem que provocar, para poder ver se você tem direito ou não. Tem que ter uma ação sua, né? Então, façamos a nossa parte, né? Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Não tenha dúvida disso, não. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele, né? Cultivo de doenças fantasmas ou sofrer por antecipação situações que jamais chegam a acontecer. Isso é estatístico, viu? Mais de 90% das coisas que a gente se prepara para acontecer acaba não acontecendo. E a gente acaba sofrendo em vão. É estatístico isso. Não me pergunta se eu vi, mas eu vi. Não lembro mais, mas o que eu vi, eu vi. É estatístico. A maior parte das coisas que a gente se prepara para acontecer acaba não acontecendo, a gente sofre em vão. Eu tive um parente meu que a melhor coisa que ele fazia na vida, que ele achava de fazer na vida, era ler bula de remédio. O cara sabia de tudo. Era um rábula da farmacêutica. Era um rábula mesmo. O cara sabia de tudo. Ele tinha um jeito meio engraçado de falar. Ele fazia: rapaz, estou com uma dor assim. Ele: mame isso, e aquilo ali, com aquilo ali, viu? Mas não tome tal não, porque tal não serve não, só serve aquele. E dava certo. Uma ocasião a gente estava, época de Copa do Mundo, a gente estava fazendo churrasco lá em casa. Aí ele disse: e é isso? Eu disse: é linguiça. Ele: eu vou comer, viu? Mas vai me fazer mal. É bicho, para que tu vai comer? Não, eu vou comer porque eu gosto, mas vai me fazer mal. Beleza, comeu. Daqui a pouco a gente vai lá, vou na casa dele. Quando chego lá, ele está lá: o que foi? Eu não disse a você que eu não fazer mal. É. Minha avó materna era engraçada demais. Ela era analfabeta de pai, mãe e parteira. Mas ela ia para o médico, e o médico bom para ela era aquele que passava um talabê de remédio. Se ele não passasse um remédio para ela, não prestava. Então eu chegava lá: e aí, mãe, como é que foi? Que chamava de mãe, né? Que eu fui praticamente criado com ela. E aí, mãe, como é que foi o médico? Ela fez: que médico presta nada, rapaz. Não passou um remédio? Eu digo: se ele não passou o remédio, porque só não tem nada. Eu sei o que eu tenho. Você que não sabe de nada, eu sei o que eu tenho, viu? Tá certo. Morreu com quase 80 anos, mas era assim. Então, às vezes as pessoas cultivam doenças fantasmas. E se você cultivar, como pensamento é energia, vai carregando o seu perispírito com aquelas energias densas, vai carregando, até que ela vai. Parece. Tu pediu tanto que tu vai ter. Então, cuidado com o que se pede. Cuidado com o que você pede, que você pode conseguir. Né? Cuidado com o que você pede. A gente pensa tanto em coisa, porque a doença tal, isso. Meu amigo,
Se você tiver de passar por isso, você vai passar. Agora, bote na sua cabeça uma coisa. Existem duas formas da gente curar, passar os nossos karmas. Pela dor e pelo amor. Sim. Pelo amor, embora às vezes, aparentemente, exija mais sacrifício, mas não é sacrifício físico. É sacrifício do nosso orgulho, do nosso amor próprio, né? Daquele amor próprio que degenera, né? Somente nosso orgulho, da nossa cupidez, né? Você se olhar para dentro com isenção de ânimo, olhar para dentro e dizer assim, realmente eu tenho essas falhas e vou lutar para conseguir superar. Não é o filho, meu filho, o filho do vizinho, não é? Porque o filho do vizinho, se ele pegar no alheio, aí diga, é marginal, não serve para nada, não está vendo? Se for meu filho, eu invento logo um nome bonito. Tem muita gente botando até esse nome no filho, né? Cleptomaníaco. É? Se minha filha é seduzida por algum varão, eu digo, esse é um sedutor, se eu pegar eu... Mas se for meu filho que seduz a filha alheia, aí eu dei aquela velha frase, quem tiver seu bode, sua cabrita, que prenda, que meu bode está solto. É? Eu tive sorte de ter uma cabrita. Eu jamais podia dizer isso, né? Meu bode é pequenininho ainda. Então, a gente é ter isenção de ânimo conosco. Não é passar a mãozinha não, porque isso aí não vai levar a nada. A gente só vai se atrasar, a gente só vai não maquiar, às vezes, o sofrimento, né? Então, tenhamos cuidado com o que pensamos, porque o que a gente pensa a gente pode conseguir, né? Então, desejemos coisas boas, e aquilo que a gente deseja para o outro, volta, mas volta bonitinho, volta bonitinho, porque chama-se lei de ação e reação, né? O que é que Jesus disse sobre a evolução? Quais são os maiores mandamentos? Todo mundo sabe disso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si. Então, é possível você amar o próximo sem amar você, sem se amar? Então, quando você faz mal ao próximo, isso prova que você não se ama. Porque quando a gente faz algo para alguém, você está dizendo assim, eu estou liberando para fazer comigo também. Né? Eu estou dizendo ao mundo aí, ó, eu sentei a tapa na cara do meu amigo. Então eu vou esperar que alguém sente a tapa em mim também. Rapidinho, às vezes acontece. Pois é. Às vezes vem na mesma encarnação. Vem na hora. Aí, por que eu estou passando por isso, meu Deus? Vê o que tu passaste se fizesse no passado. Vê o que tu faz, vê o teu nível de pensamento, vê com quem tu sintoniza. E aí? Né? Enfim. Então, meus irmãos, essas são as causas e os tipos de obsessão, né? E na nossa humilde opinião, quando nós começarmos a tratar a auto-obsessão, quando nós começarmos realmente a nos tratar com isenção de ânimo, reconhecendo, e não basta só reconhecer e se trabalhar. Vamos conseguir de primeira? Provavelmente não.
Porque o homem velho, ele é pau. O homem velho a gente já vem dele, com ele, ó, de priscas eras, ó, lá de trás, fazendo a mesma, repetindo os mesmos erros, e lá atrás a gente não tinha a doutrina espírita, não. A gente não tinha condições ainda de chegar no centro e dizer assim, eita, vou lá para Gil me dar um passe, para ela mandar umas energias boas para mim e eu me aliviar. Não, a gente tinha outras ideias, né? A gente nem sabe, quem sabe nem se a gente pensava em Deus, né? Aí vem a dor. Vamos para os umbrais da vida, vamos sofrer, vamos passar pelos perrengues que a gente passou, para a gente chegar no mundo espiritual, que é tudo, que lá no mundo espiritual é a escolinha, a sala de aula, que lá é tudo bom. Quando a gente vai para a colônia, né, que a gente começa a aprender, fazer os cursos, a gente chega lá e fala, olha, tudo é fácil, porque que coisa boa, eu vou ser bom. Aí quando a gente reencarna, tem a bênção, vou dizer bênção, viu? Do véu do esquecimento, que é a oportunidade que Deus nos dá de começar do zero. Aí muitos fazem assim, mas que nada, eu preferia saber o que é que eu fui. Vamos supor que tu é um cara que na tua cabeça, como muita gente pensa, ladrão para mim tem que ter morto, né? Aí tu faz uma regressão de memória e descobre que tu fosse Alibabá. E aí? Tu vai querer? Vai pensar do mesmo jeito? Né? Eita, olha para isso, né? Então, a gente tem que ponderar. Quando Deus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Amar aos inimigos. Amar não quer dizer que você vai dar o seu pescocinho para ele cortar, não. É simplesmente você não retribuir o mal. Porque se você não retribuir o mal, se você eleva seus pensamentos, vai ter um momento que ele não vai conseguir chegar em você. Porque você está num patamar maior. Aí não vai precisar passar por aquilo. Então, ser bom, procurar ser bom, não é porque você vai beneficiar o outro, não. Porque a gente fala, vou ser bom para dar guarida a esse povo aí. Não. É para você mesmo. É o segredo para você evoluir um pouco mais rápido. Ok? Então, vamos. Agradeço a todos vocês. Quem perguntou. Quem não perguntou, não pergunte mais. Mas para a semana pergunta. Pois não, diga. Foi. Tá certo. Obrigado. Vamos lá para... Sim. Lembrar mais uma vez aos irmãos que estão na assistência online que não desliguem agora. Após o término dessa conversa, vai ser colocada uma música e vocês vão continuar o tratamento, diferentemente dos que estão na presença, para que vocês concluam o tratamento de vocês. Tá bom? Então vamos mais uma vez elevar os pensamentos a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade que tivemos de estarmos reunidos e vamos em uníssono fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que formos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, caiamos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor estejam conosco de sempre. Muita paz.
Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco